Você está aprendendo a costurar? Então você vai utilizar tecido plano. Assiste esse vídeo e você vai entender por quê. Olá, eu sou a Prof. Tati, do Ateliê de Long, e eu preciso te explicar esse termo tecido plano, porque entendendo isso, você vai entender uma série de outras questões que surgem ao começar a costurar. A primeira coisa que eu preciso dizer sobre tecido plano é que ele não é malha. Exatamente. No corte e costura, basicamente, existem dois tipos de tecido: tecido plano e malha. Sobre malhas eu vou falar num outro vídeo. O fato é que para costurar você vai precisar de uma matéria-prima, ou seja, um tecido. Quando você faz um curso de corte e costura, como o curso da Ateliê de Long, por exemplo, o tecido utilizado nas aulas sempre será tecido plano. Por que isso? Porque dependendo do tecido, o tecido plano é mais fácil de ser costurado do que a malha. É o caso dos tecidos de algodão, que é uma fibra natural, como o tricoline, por exemplo. Esse tecido não é rebelde, não estica e vinca super bem no ferro de passar. Isso é ideal para quem está aprendendo, porque a pessoa vê belos resultados já no início e se motiva para aprender mais e ousar com outros tecidos não tão bonzinhos como o algodão. Outro motivo do tecido plano ser o preferido para iniciar no corte e costura é a máquina de costura usada para costurar esse tipo de tecido, chamada de máquina de costura reta. Essa máquina é bastante versátil, durável e fácil de manusear. Ao passo que para as malhas é preciso duas máquinas, uma overlock e uma galoneira, que são máquinas específicas e mais difíceis de manusear. Mais um motivo é a ampla gama de estilos dos artigos feitos em tecido plano, que vai além das roupas, como peças para o lar, roupas de cama, cortinas e por aí vai. Essas peças têm um valor de mercado mais elevado, enquanto peças de malha são mais baratas, o que te leva a preferir comprar a roupa de malha pronta. Então, sem mais delongas, deixa eu te mostrar o que é o nosso querido tecido plano. A principal característica do tecido plano é que ele possui dois conjuntos de fios, o urdume na vertical e a trama na horizontal. E eles ficam em ângulo de 90 graus, um em relação ao outro. A auréola também fica no sentido vertical, no mesmo sentido do urdume. Esse nome está relacionado ao meio de fabricação do tecido plano, a máquina que faz o tecido, chamada de tear. Existem vários tipos de tear, até manual, mas nas fábricas de tecidos principais são de haste, de pinça, de jato de ar e jato de água. Simplificando muito, o tear é uma máquina na qual os fios têxteis ficam todos alinhados em um rolo, um do ladinho do outro, no sentido vertical. Esses fios compõem um urdume. Mais à frente, tem outro rolo pronto para girar, assim que passar por dentro dele, na horizontal, os fios de trama. Depois desses dois, tem mais um rolo que vai enrolando o tecido recém-aprontado, que depois você encontra ele à venda nas lojas de tecido. E a auréola? Fica nas laterais do tecido. De uma ponta a outra, em geral, na largura de 1,40 m. É aquela parte do tecido que não desfia na lateral. Então, nesse sentido, no mesmo sentido da auréola, estão os fios de urdume. E no sentido horizontal, os fios de trama. Na hora de cortar, você deve colocar o molde nesse sentido, paralelo com a auréola, de pé em relação à auréola. Porque na auréola estão os fios de urdume e a roupa
ela fica em pé em relação aos fios de urdume, aqueles que estão esticados lá no tear. Muitas vezes vai até o nome da fábrica ali. Além da tricoline, que eu já falei anteriormente, né, os tecidos de algodão, que são ideais para quem está começando a costurar, né, tem também a viscose, que é um tecido artificial, que é bem leve para o verão, também não é difícil de costurar, é interessante também, e com ela se faz vestidos e roupas bem leves. Outro tecido muito conhecido, né, dentro da área do tecido plano, são as sarjas. Né? Aí nós temos as sarjas brancas e coloridas e a sarja azul, que é o brim, né? E temos também o denim, que é esse mais grosso que é usado nas calças jeans. Outro tecido muito comum de tecido plano, né, é o linho. O linho é tanto uma fibra natural como o nome do tecido chamado linho, né, um tecido natural usado para fazer roupas elegantes. Os cetins são muitos, né, muitos tipos de cetins variados, muito utilizados em moda festa, né, são aqueles tecidos brilhosos. Um lado é completamente fosco, o outro lado é brilhoso. Eles podem ser tanto de fibra sintética, né, são os mais baratos, como ser de seda pura, né, que são aí os mais sofisticados. E os tecidos transparentes, entra uma vasta gama, né, chiffon, georgette, enfim, né, é uma série de tecidos transparentes que tem uma leveza muito grande, né, também são exemplares genuínos de tecidos planos. Bom, então, depois de falar sobre vários tecidos, né, ainda tem muita coisa para falar a respeito desse assunto. Então, tem um material bem interessante lá no site, que é o glossário de tecidos e malhas. Então, além de outro vídeo falando a respeito de malha, lá no glossário fica bem claro a diferença, né, entre tecido plano e malha. Né? Das características desse glossário é justamente separar essas categorias. Né? Então é bem interessante para quem quer conhecer melhor o mundo dos tecidos e das malhas, né? Conhecer esse material. Está lá à disposição de vocês. E o link para o acesso a esse glossário está na descrição do vídeo. Tá? Já aproveite e não esqueça de dar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal, tá? Para ter informações desse tipo e muito mais. Bom, mas tem muito mais para falar sobre tecido plano. Então nos vemos no próximo vídeo.